Olá, queridos amigos, muito boa noite. Paulo Gonçalves, aqui, como estão? Ahm, Antes de mais, eu não sou. Este vídeo é um vídeo que está a ser gravado aqui no Facebook, que eu depois irei passar para o meu canal do YouTube. Sim, eu tenho um canal no YouTube e vou explicar porquê. Eu não sou youtuber, há muita gente ainda que já anda a dizer que eu quero ser youtuber. Eu não sou youtuber, nem sequer sei o que é um youtuber. Ahm, Parece que se ganha dinheiro com os youtubers ou YouTube. Possivelmente sim, não é a minha pretensão, nem sei o que isso é. Só que este canal, o meu perfil do Facebook, parece uma serra queimada, é um navio afundado. Eu tenho várias páginas, nomeadamente o Não Silenciamos, que estão sob censura total. Não posso sequer publicar um vídeo, uma imagem, o que quer que seja. Tudo dentro do meu perfil. Eu, como sou um homem que não me escondo, como há muitas coisas nas redes sociais, não é? Que a gente vê nomes que têm uma abelha, um cão, um gato, um elefante, um jacaré. Eu não me escondo. Eu sou o que sou, porque acho que a única forma da gente se manifestar na vida é dizendo o que é, e só assim podemos inspirar outros a serem o que são, digo eu. Portanto, eu depois provavelmente vou baixar este vídeo e vou colocá-lo no meu canal do YouTube, que até agora não tive censura. Até agora. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu nem sabia que podia fazer este direto aqui no Facebook. Estou a perceber agora, porque estava proibido de fazer também. Bom, eu não sou profissional. Normalmente costumam ver no meu ambiente de escritório. Hoje estou aqui em minha casa, está calor, está verão. E estou aqui na rua. Está muito, muito calor. Ainda bem, bem haja verão, bem haja tempestade de verão, não é? Ou tempestade de calor, agora é tempestade de calor, já não é verão. Mas eu vou dar a este vídeo um nome. Não sou profissional, eu adoro fazer vídeos em direto. Quem me conhece sabe que eu gosto, porque as pessoas gostam de. Hoje em dia vemos no YouTube, no Facebook, muitas coisas preparadas, com o ambiente, com guião, com teleponto e não sei o quê. Eu não faço nada disso. Tenho umas anotações, eu não tenho memória de elefante, sou uma pessoa normal como qualquer um de vós, embora com algumas capacidades de entendimento das coisas, porque esse estudo, e tenho uma memória até boa, por acaso tenho, mas tenho aqui um pequeno caderno, tenho alguns apontamentos, porque este caderno é um caderno que anda comigo para todo lado. Portanto, eu vou para qualquer parte do meu dia a dia, levo o meu caderno e vou tirando apontamentos. Porque me importuna e incomodo com a vida, com o ser humano, com a realidade que nós vivemos. Aliás, aconselhava qualquer um de vós a fazer isso. Comprem um caderninho. Este meu é vermelho porque me ofereceram. Eu tenho ali vários preços, tenho ali tudo lá. Aliás, é giro, a gente ao fim de uma vida, quando formos velhotes, pegar nos cadernos todos que a gente escreveu, é como se fosse um diário, as coisinhas que a gente foi escrevendo ao longo do dia, daqui e dali, porque a memória é efêmera, não é? Portanto, acho que é uma ideia gira. Sabem como é que os escritores funcionam? Claro que há génios, génios imortais da literatura, mas a maior parte das pessoas hoje em dia, com tanto escritor que há a metro e a granel que anda por aí, esses escritores não são melhores ou piores que nós, só que decidiram ser reconhecidos, decidiram ter protagonismo, ser figuras e escrever um livro. Então andam com um caderno destes e escrevem tudo e mais alguma coisa. Depois montam aquilo, não é? E hoje com a IA também fica mais fácil. Qualquer um escreve um livro. Mas pronto, isso é outra questão. Mas eu vou dar aqui um tema a este meu vídeo, para não perdermos muito tempo. Se a gente passa aqui dos 20 minutos, depois ninguém vê, ninguém ouve. Vou dar aqui um tema que é guerra e paz, tanto faz. Guerra e paz, tanto faz. E porquê guerra e paz tanto faz? Tem a ver com, embora isto seja um lema, quem me tiver a ouvir, eu estive na Força Aérea Portuguesa durante 10 anos, um período bastante maravilhoso da minha vida, e bastante profícuo e de grande crescimento pessoal, mas um dos lemas da Força Aérea é exatamente esse, guerra e paz, tanto faz. Mas aqui, neste contexto, guerra e paz, tanto faz, não tem a ver com a nossa estimada, prestigiada e elevadíssima Força Aérea. Tem a ver com guerra e paz, tanto faz, com o panorama global do que nós estamos a viver na nossa realidade internacional. Eu estava. Já agora, porque é que eu vim aqui gravar este vídeo?
Eu estava a ouvir agora aqui um indivíduo na televisão chamado, desculpem lá, Germano de Almeida. Eu tenho uma memória seletiva já. Eu já só agarro na minha memória aquilo que interessa. Tudo o que é lixo eu mando para... É como no computador. Tudo o que é lixo eu mando para a reciclagem. Nós não podemos, senão chegamos a velhotes com Alzheimer, não é? Com tanta acumulação. Este indivíduo, Germano de Almeida, é curioso que é especialista em assuntos internacionais. O gajo escreveu... O gajo não, o senhor. Daqui a bocado sou outra vez censurado. O senhor escreveu para aí uns livros, claro, astutamente, fez uns copy-pastes. Ele é trabalhador, eu reconheço que o indivíduo é trabalhador. Qualquer astuto é trabalhador, não tínhamos dúvidas disso. Mas este senhor Germano de Almeida começou como jornalista na Bola, no Jornal da Bola, por onde passou 3 vezes. Depois trabalhou na Federação Portuguesa de Futebol, durante algum tempo. E agora é especialista em assuntos internacionais, num canal de televisão, que eu não vou dizer o nome aqui, para não estar a promover, audiências já eles têm, vivem para isso, aqui em Portugal. E o curioso é que ele nunca tem, hoje foi um dos primeiros dias que ele teve a falar sozinho, porque ele fica sempre enrascado, ele convida sempre alguém. Há sempre um especialista, porque ele nunca tem argumentos para o que quer que seja. Mas é especialista em assuntos internacionais. E o que é que acontece aqui? A malta engole isto. E engole tudo. Bom, vamos então à guerra e paz e tanto faz. Antes de mais, permitam-me fazer isto. Deixa-me só ver aqui um pouco de... Está muito calor aqui hoje. Ainda bem, viva o verão. No inverno vamos ter saudades dele. É sempre assim. O ser humano nunca se enquadra. Deixa-me só fazer aqui uma pequena introdução. Eu, durante alguns anos da minha vida, independentemente da minha atividade de jurista, no momento em que eu despertei, foi uma altura que eu fui aos Estados Unidos, e despertei e encontrei uns mentores e umas coisas, eu percebi que uma mente depois de ampliada nunca mais volta ao seu estado original. Uma mente depois de ampliada nunca mais volta ao seu estado original. Isto é o momento em que nós ficamos despertos, não é? Como é óbvio. E também aprendi outra coisa, porque depois andei, quando eu descobri isto, aprendi livros que eu nunca tinha aprendido na faculdade, nem no liceu. Na minha casa então não havia livros, meus pais não liam, como é óbvio, não é? Dentro do básico e do óbvio. E eu aprendi uma coisa, durante os fins de semana, que depois durante algum tempo da minha vida, dediquei-me a andar pelo país, por este Portugal imenso, a partilhar com outras pessoas, pro bono. Depois já não era pro bono, tinha custos, mas pronto. Mas também não era negócio, fiquem descansados. Em auditórios, em cineteatros, formei uma coisa chamada Escola de Líderes e andei por este país a partilhar aquilo que eu achava que era conveniente, necessário e propositado partilhar com outras pessoas, porque estava dentro de mim, eu tinha que soltar. E aprendi 3 coisas muito relevantes durante esta minha viagem com o contacto com pessoas. Primeira, as pessoas não mudam. As pessoas evoluem para aquilo que são. Os maus evoluem para piores e os bons evoluem para melhores. Segundo, uma mente depois de desperta nunca mais volta ao seu estado original. Terceiro, são poucas as mentes que conseguem despertar. E ainda assim, essas que despertam, se voltarem ao estado original, rapidamente ficam retidas na ideia inicial. E acreditem que é verdade. Foram centenas de pessoas, milhares de pessoas que me passaram, não pelas mãos, mas pelo convívio. Pelas mãos é uma generosidade. E isto tem a ver com... Eu gravei aqui neste canal do YouTube, que isto depois vai para o YouTube, porque senão aqui, se ficar aqui vai ser censurado. Gravei um vídeo a semana passada a dizer que não ia haver Terceira Guerra Mundial. Estamos todos à espera da Terceira Guerra Mundial. Onde é que está a Terceira Guerra Mundial? Continua-se a alimentar televisões, especialistas, géneros, ideias, menos ideias, contra poder, poder, daqui e dali. Mas essa não é a parte que me incomoda. Lembra-se o que é que eu disse atrás? As pessoas não mudam, evoluem para aquilo que são. O que me incomoda é a confusão do cérebro humano.
Como é que há pessoas que, no enquadramento de um determinado despertar português, e não se incomodem com aquilo que eu vou dizer, porque eu a seguir já vou corrigir ou, de alguma forma, colorir aquilo que eu estou a dizer. Como é que há pessoas que, um parênteses, há um ditado português que diz que não se pode ter sol na eira e chuva no naval. Sol na eira e chuva no naval. Para quem não é do Norte, eu sou do Norte, quem não conhece agricultura, quer dizer o quê? A eira, uma eira, é um espaço onde se bate o trigo para depois sair a semente e separar a palha daquilo que é. A palha vai para os animais e o resto vai para fazer pão. E as pessoas querem que na eira onde bate o sol, querem que bata o sol na eira, porque lá é essencial para se trabalhar e ter um dia de alegria. Aliás, eu fiz algumas, chama-se uma malhada no Norte. É uma coisa, eu, quando era jovem, fiz algumas, embora por divertimento. Não era agricultor, mas era o meu tempo de férias e de lazer. Os meus primos que me estejam a ouvir, um grande abraço. As pessoas não podem crer que o sítio onde estão a bater o trigo, não podem crer que ao mesmo tempo esteja a chover no naval, não é? Ou seja, onde a semente está a crescer. É mais ou menos, o naval não é trigo, mas pronto, é uma comparação interessante. E o que é que está a acontecer neste momento? As pessoas em Portugal querem, olhem esta assimetria, querem que, antes de continuar, gravem esta memónica. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Não se esqueçam daquilo que eu vou dizer a seguir. A vida é feita de escolhas. Escolhemos ficar casados e sofremos com isso, porque vivemos um casamento infeliz para quem não se quer divorciar. Escolhemos ficar solteiros e vivemos uma solidão infelizes, porque afinal, ao fim de alguns anos, percebemos que uma companheira era importante. O tempo é sempre um grande mestre. Ou não? Escolhemos emigrar, poderíamos ter ficado. Escolhemos não estudar, é um preço, e até poderíamos ter capacidade para o fazer, mas foi a preguiça. Escolhemos emigrar, poderíamos ter ficado. A vida é feita de escolhas. E tudo na vida são escolhas. Mas eu não quero estar aqui armado em filósofo, não é? Não sou nenhum professor Agostinho, nem quero estar a ensinar a tanta gente que está aqui, por aqui abaixo que sabe tanto da vida, ou mais do que eu. Eu não quero estar aqui com estas ilações. O que eu vos quero transmitir é que a vida é feita de escolhas. E agora vamos à parte técnica. Quando eu digo que a vida é feita de escolhas, vamos àquilo que é guerra e paz, tanto faz. Trump. Aliás, eu disse aqui vou voltar a repetir, porque é importante para mim, 25 minutos depois do ataque ao Irão, eu disse que nunca iria haver uma terceira guerra mundial. Estamos todos à espera da terceira guerra mundial. E vamos continuar à espera da terceira guerra mundial. E agora vou explicar porquê. Permitem? Então vamos lá. Okay? Permitam outra vez. Eu estou de óculos, sabe porquê? Tenho aqui uns apontamentos. Eu vejo bem ao longe, mas ao perto já vejo um pouquinho mal. Estou com pouca luz aqui. Estou cá fora, aqui na minha casa. Aqui junto às coisas que era. Então fico aqui de óculos. Não gosto de estar de óculos, mas parece Mas não é importante. Mas para dizer o quê? A vida é feita de escolhas. Se a vida é feita de escolhas, temos que escolher. Introdução. Não há países perfeitos. Não há políticos perfeitos. A única perfeição que existe na vida é o nosso nível de racionalidade, de analisar, ponderar e perceber onde é que está a verdade. E ainda que a verdade tenha alguma mentira, se essa verdade tiver uma mentira que seja melhor do que a outra que só tem mentiras, a gente escolhe aquela. Isto chama-se escolhas. E qual é o problema? Não há mundos perfeitos. Então vamos aos factos. Trump não é perfeito. Putin não é perfeito. Não vamos para a China. E porquê estes três? Porque sem estes três não se faz nada a nível mundial.
Não há guerras mundiais. Esqueçam isso. Podem vir para aí teorizar aquilo que vocês quiserem. E nem vou falar da experiência que eu tive, que eu trabalhei há alguns anos com alguns ministros de defesa, estive no Ministério da Defesa. Ou seja, a defesa de um país é um grande negócio. E qual é o problema? Não deveria ser? Não, não deveria ser. Eu que hoje estou num campo espiritual, isto para tocar a todos, não é? A defesa é uma coisa feia. Uma arma não é bonita. Não devia de haver armas. Mas nós não estamos na quarta dimensão, nem na quinta, estamos na terceira. Temos a dimensão dos homens aqui na Terra. Estamos na luta uns com os outros. Só que nós estamos em 2025. As guerras hoje são completamente distintas e dispares. E só quem não entende minimamente o que é direito ou relações internacionais e política e geoestratégia internacional é que consegue engolir qualquer comentário do Facebook ou de uma televisão ou de qualquer coisa do género que estão lá para fazer o negócio deles, que é toda a hora o que é que alimenta o mundo? O amor e o medo. O amor e o medo. O que é que as televisões nos dão? O medo. Porque o dia em que nos derem amor, nós não precisamos delas para nada. Descobrimos o amor através de nós próprios. E aquilo não tem importância nenhuma. Portanto, o medo, quanto mais melhor for alimentado, melhor. Pronto. Então vamos agora falar de uma coisa. Agora vou falar de uma forma estratégica, ok? Vou mudar aqui o meu paradigma e vou falar daquilo que realmente está a acontecer. E é o meu ponto de vista baseado em factos, ok? Pronto. Vamos começar. O que é o negócio do armamento? É exatamente isso. Um negócio. Um negócio. Quais são os países do mundo que têm mais força a nível de armamento? Estados Unidos e União Soviética. E a China? A China está a crescer. Deem 30 anos ou 40 à China para a frente. Vamos com calma, está bem? E assim, o interesse da China não é esse. A China já tem lá um ponto... A China não quer invadir ninguém. Depois criaram esta retórica que uns querem se invadir aos outros. Pegaram naquele arquétipo da Segunda Guerra Mundial, do Mein Kampf, do Hitler, da raça ariana, e agora desconstruíram tudo e mandam-nos isto para os olhos adentro. Meus queridos amigos, vamos lá ver uma coisa. A Rússia não quer invadir a Europa. A Rússia foi exatamente o país que impediu que a Europa fosse invadida na Segunda Guerra Mundial. Dá para irem buscar um bocadinho lá atrás os arquétipos da história? Podem ir pesquisar, já que pesquisam tanto, podem ir buscar isso. A Rússia foi um dos países, foi um pilar importante para que a Alemanha progredisse mais no espaço que estava a ter a nível do continente europeu. E a África já na altura também. Tínhamos juízo. A Rússia não quer nada. Agora vamos a equilíbrios. Quando duas pessoas são fortes, o que é que elas fazem? Têm medo uma da outra. Certo? Acham que dois indivíduos gorilas fortes, grandes, vão dar à porrada um com o outro? Não. Eles até se podem odiar durante algum tempo. Sabem o que é que acontece ao fim de muito tempo? Aprendem a respeitar-se. Exatamente. E sabem o que é que hoje acontece? Eu sei que o Trump fala com o Putin. O Trump não fala com o Putin. Os Estados Unidos falam com a Rússia. E ainda bem que falam. Desculpem lá os seus imbecis. Vocês preferem os Estados Unidos inimigos da Rússia ou uma Rússia inimiga dos Estados Unidos, ou preferem que os dois tenham conversação, conversem, se equilibrem? É por isso que existe uma estratégia nuclear de equilíbrio e uma agência que regula estes dois países. E hoje as guerras são... Tudo o resto da guerra é convencional, é negócio. E já lá vamos. Já vou falar sobre isso. Que, aliás, é o tema deste vídeo. Antes disso, existe uma coisa chamada equilíbrio. Dois gorilas não se atacam um ao outro. Nunca viram na selva? Os gajos fazem assim, depois cada um vai para o seu lado. Porque eles sabem que têm a mesma força. E temos televisões que, para venderem o seu negócio e a sua publicidade, insistem em criar medo. Arquétipos. De um lado e do outro. As fações, o branco e o preto. A esquerda e a direita.
O antes e o agora. O agora e o depois. E é assim que estes indivíduos nos vão alimentando o cérebro e destruindo o espírito, para que o espírito não viva. Bom, e estamos a viver. Não vai haver terceira guerra mundial, porque os dois países que o podem fazer, estão completamente equilibrados um com o outro. Falam, comunicam a toda a hora. E parece que as pessoas estão incomodadas que a Rússia seja amiga dos Estados Unidos. Tomara eu que a Rússia seja amiga dos Estados Unidos e vice-versa. Ó seus imbecis, desculpem lá. Isto é o melhor de dois mundos. Claro que há aqui um negócio. Chama-se negócio do armamento. Sim, o armamento é um negócio. Ou as pessoas querem... mas o armamento é um negócio para a guerra. Não. É para a defesa. Claro que há interesses. Claro. Já se esqueceram qual é o maior negócio dos Estados Unidos? Qual é a maior indústria dos Estados Unidos? É o cinema? Não. É o armamento. Como é da Rússia também. Trump tem que fazer cedências. Trump não está sozinho internamente. Dentro dos Estados Unidos existem oligarquias de famílias, de interesses económicos. E Trump tem que fazer cedências. Putin, embora lhe chamem um ditador, e ele perpetuou-se no poder, claro que sim, mas Putin também tem que fazer cedências. Putin ofereceu aos oligarcas grandes, os Abramovich e outros acabados em ites, na Rússia, ofereceu-lhes a exploração do gás, do petróleo, do urânio, enfim, uma série de matérias-primas. A Sibéria é riquíssima, e a Rússia toda também o é, e ele deu-lhe para quê? Para se manter no poder. Porque o dia que estes oligarcas quiserem tirar o Putin do poder, ele sai de lá para fora. Aliás, há outra forma de sair lá para fora, que é através do povo. Mas o povo só se revolta quando passa fome. As revoluções são assim. Ou então manifestamente por ideologias através de alguns homens que conseguem convencer o povo. Normalmente essas ideologias são falsas, como foi o caso da Revolução Russa e outras revoluções que apareceram por aí. Pronto, a Revolução Socialista. Portanto, meus queridos amigos, é tudo uma grande treta. Isto é tudo uma grande treta. E a pergunta que eu volto a fazer é: qual é a vossa escolha? É que o mundo é feito de escolhas. Eu, pessoalmente... já agora. Antes de irmos à escolha. Trump e Putin é como se fossem dois vizinhos que vivem... Vocês têm algum vizinho com o qual tenham que viver uma vida inteira? Tem? Certamente que tem. Mas vocês não se dão bem com ele. Não gostam dele. Mas respeitam-se. Quando chegam à porta da rua, cumprimentam-se. Não fazem barulho para que o vizinho também não se incomode. Para que não chame a polícia. Num panorama global, Rússia e Estados Unidos têm este equilíbrio. Sabem quantas décadas é que se levou a chegar a este equilíbrio? Muitas. Estados Unidos e Rússia nunca vão iniciar uma guerra. Porque eles sabem ter a mesma força. E essa força chama-se nuclear. Agora, o nuclear é... Hoje as guerras não são... O negócio da defesa não é o nuclear. É o convencional. São as armas convencionais. Que essas são fabricadas todos os dias. Mas, Paulo, só para a guerra. Não é só para a guerra. Todos os exércitos... Desculpem lá. Os nossos F-16 aqui em Portugal têm que ser trocados de anos a anos. Então aquilo fica descontinuado. Não é? Estamos agora... Os nossos já estão desatualizados. São de quarta geração, porque foram atualizados. Vieram como terceira geração e já estamos na quinta geração. Não é? Os aviões têm que treinar. Aqui no Campo de Tiro de Alcochete. Tem que mandar como os aviões da Marinha. Esses acho que não lançam mísseis há mais de 6 anos. Não há orçamento para isso. Isso é outra questão. Portanto, os militares têm armas, mas não treinam com as armas. É como um pescador ter uma cana, mas não lançar a cana ao mar. Sabe lá ele como é que nunca vai apanhar peixe. Portanto, esta despesa da defesa... Era bom que não houvesse defesa. Era bom que o planeta fosse harmonioso, que fôssemos todos espirituais. Mas a realidade é outra. Acordem para a vida. E qual é a vossa escolha? Esta é a pergunta. É que a única forma dissuasora hoje em dia de haver um acometimento internacional que possa complicar a vida a cada um é alguém ter uma arma nuclear. E eu prefiro que Estados Unidos e Rússia e até a China tenham armas nucleares, porque são países com outros interesses,
com outro domínio, com outra domesticação, com outra elementaridade, do que qualquer outro país que tem ideias invasivas, tem ideias de espalhar a sua fé, porque está escrito, e já o provou na história, há uns séculos atrás, e aliás eles próprios o admitem publicamente, é público, um Estado muçulmânico, por exemplo, do que países que não querem invadir ninguém. Mas eles têm interesses económicos? Claro que sim. E a defesa é um interesse económico? É um interesse económico. E os Estados Unidos, aliás, a Europa há pouco tempo atrás, disse que queria afastar-se dos Estados Unidos e criar 800 bilhões de dólares, 800 bilhões de euros para a Europa estar independente dos Estados Unidos. E porquê? Para quê? Porque da mesma maneira que o Trump alimenta uma determinada oligarquia americana que detém a indústria do armamento, e faz parte. Não deveria fazer, mas faz. Queriam fazê-lo aqui na Europa. O von der Leyen queria alimentar aqui a Europa, grandes famílias europeias, que ela conhece muito bem. Aliás, basta ver o exemplo do marido, quando foi da pandemia, que estava ligado às vacinas e à indústria farmacêutica, o marido dela. Isto está provado publicamente, procurem. Vou voltar aqui a perder tempo com isso. Queriam trazer o dinheiro que nós estamos a pagar aos Estados Unidos, dos 5% do PIB que agora veio, e também quero desmontar os 5% do PIB, já agora rapidamente, já lá vou. Queriam trazer esse dinheiro, que está a ser pago aos Estados Unidos, porque é um negócio, para a Europa. Ora, nós não temos capacidade para isso. Nós temos 50 anos de atraso. Já para não falar de uma ideia que é muito minha, essa é uma ideia própria, não me levem a mal, pode parecer um pouco exótica, mas eu acho que Estados Unidos, China e Rússia têm conhecimentos que lhes foram libertados e entregues por civilizações que não as nossas, para que o mundo tenha um equilíbrio. Mas isto é outra questão. Pronto. Mas a Europa queria isto por interesses económicos. A von der Leyen veio à procura disso, pressionada por grandes interesses europeus. Só para terem uma ideia, o caça mais desenvolvido da Europa, na Suécia, que é o Gripen, tem uma tecnologia 4G. O caça dos Estados Unidos, mais desenvolvido, já vai para 6G. É como nós termos um carro que tem vidros elétricos e outro que o vidro abre à manivela. Desculpem a comparação, não é igual, mas é um pouco parecido. Portanto, isto é ridículo. Nós estamos dependentes dos americanos. E os americanos são a NATO. É um negócio? É. Mas eu prefiro o negócio de estar do lado de uma sociedade... Aliás, digam-me uma coisa. Ainda hoje, nos Estados Unidos, há uma pequena cidade dos Estados Unidos, uma pequena média cidade dos Estados Unidos, que uma média cidade lá tem alguns milhões de habitantes. Nos Estados Unidos, em que ia haver uma parada gay, um desfile gay, e esse desfile gay foi proibido porque a maior parte da comunidade é muçulmana e aquilo ia contra os valores dessa mesma comunidade. Queridos amigos, isto nos Estados Unidos, que é terra livre. Eu já lá estive várias vezes. Viveria lá apaixonadamente, posso-vos garantir. Em Teherão viveria. Então esperem uma coisa. Dentro dos Estados Unidos, uma comunidade muçulmânica, não há uma parada gay. Eu não sou a favor das paradas gays. Eu sou a favor do subsídio às paradas gays. Eu não me importo que os gays existam. Quero lá saber dos gays para alguma coisa, desde que não me incomodem. Desculpem lá o que eu vou dizer aqui em privado. O cu é deles. Quer lá saber dos gays. Desde que não me incomodem. E desde que não venham indoutrinar os meus filhos. Nas escolas. Agora, se eles querem existir, que existam. É um direito. Chama-se liberdade. Não venham a querer transformar a sociedade com a mentalidade deles. Isso é uma coisa distinta. Mas aconteceu nos Estados Unidos hoje. É público. Procurem aí. Isto vocês querem? É que há aqui malta que quer o sol na eira e a chuva no naval. Lembra-se do que eu disse há pouco? Então vão viver para Teherão. Bom. Temos de fazer escolhas. E eu pergunto qual é a vossa escolha. Esta é a minha reflexão daquilo que eu vinha aqui dizer hoje sobre isto. Depois, vem a comunicação social. Isto é interessante. Só para terminar, senão ficava aqui horas a falar, já perceberam, não é? Porque é um tema que me apaixona.
Mas vem a comunicação social agora dizer assim, reparem bem como é que as coisas são. E é interessante que os mesmos indivíduos que andam aqui nas redes sociais, que tudo o que era pandemia era fraudemia, e certo, verdade que era, porque aliás o próprio Gouveia veio admitir antes de ontem, eu creio que esta semana, que a vacinação foi um ato político. Eu vou repetir, a vacinação foi um ato político. Político só se faz uma coisa, abre aspas, intimidação e controle das populações para um teste de futuro. Ponto final. Não tem outra argumentação. Não tem. Não tem. Okay? Mas reparem bem como é que se desmonta uma narrativa e as pessoas, de uma forma, pensam de uma maneira e da outra já pensam distinta, quando o pensamento devia ser o mesmo. Começaram por dizer que, afinal, as bombas não atingiram lá o núcleo da produção de urânio e da expulsão de plutónio. Como perceberam que a narrativa não funcionava, porque aquilo são B2, só quem não sabe o que é um avião B2, e quem não sabe o que é a bomba que lá entrou dentro daquela montanha, é que não percebe nada do assunto. Mas os jornalistas pensaram assim, epá, calma, a malta vai perceber que isto é uma grande treta. Então vieram com outra narrativa, que foi, não, afinal, os americanos são eficazes naquilo que fazem, ok? São eficazes, mas as bombas, já não estava lá nada dentro. Porque antes disso eles tiraram tudo. Portanto, os serviços secretos americanos e israelitas, ou seja, a Mossad e a CIA, são tão incompetentes ao fim destes séculos todos que foram atacar uma montanha com milhões de euros, foram 25 minutos de trabalho ali forçado, quando não estava lá nada. E mostram os carros que estavam à porta. Obviamente onde há instalações há carros, não é? Se eu for agora ali à praça de táxis, estão lá táxis. Portanto, é normal. Portanto, e as pessoas, reparem, lembram-se como é que eu comecei esta conversa? Nós não vemos o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como nós somos, ou como nós queremos que ele seja. Isto não é uma mente aberta. Uma mente aberta é aquela que vê o mundo de forma transversal e coloca cada situação no arquivo. E depois estuda arquivo a arquivo. Porque senão somos proselitistas, doentes mentais. Isto é válido para a política, para cada partido, para cada situação. Vocês são doentes mentais ou o quê? Desculpem lá. Vocês não conseguem avaliar as coisas, não conseguem juntar o tico e o teco. Ah, não! Eu sou os gajos de Gaza, com criancinhas nas escolas a aprender a disparar armas e com hospitais como quartel-general que é para não serem atacados, botou o quartel-general dentro dos hospitais, é que são bons, porque eles são umas vítimas. Quer dizer, vocês, em relação às vacinas, foi uma fraudemia, as televisões não funcionam. Em relação ao resto, já não é. Qual é a vossa decisão? Moral da história, não há pessoas perfeitas, não há estados perfeitos, tudo é um negócio. E já agora, só para terminar, e vou terminar já, não vou-me alongar muito, eu dei-me ao trabalho hoje, porque trabalhei muitos anos na área de defesa nacional, alguns anos, e é um tema, e como jurista é um tema que me interessa. Foi anunciado que no encontro de Haia os países da NATO vão ter que contribuir com 5% do seu PIB. PIB é tudo aquilo que um país produz, para quem não é de economia ou não percebe o que é que seja, para a defesa do seu país. Isto quer dizer o quê? Que 5% é para comprar armas aos Estados Unidos. É um negócio, lá está. Mas eu prefiro estar dentro do lado de um país que me defende, que é do bem, onde eu viveria sem dificuldade, com a minha família e com harmonia, do que do outro lado, onde as mulheres não podem ser mulheres, por exemplo. Não é? Ainda hoje eu vou ao ginásio, eu tenho um ginásio aqui perto da minha casa. Aqui na minha casa, que é uma zona que até tem alguma... está fora dos circuitos normais da grande população, já tem 3 raparigas que eu vejo que lá vão constantemente com a cabeça tapada, a suar, que nem doidas, mas com a cabeça tapada. Aqui. Aqui. Mas para dizer o quê? Onde é que eu ia? Os 5% do PIB que saíram da Conferência da Haia
as televisões estão a menti-los. Porque, na realidade, nós não vamos ter que pagar 5% do nosso PIB. O que foi proposto, e o documento é público, está em inglês, mas eu posso partilhá-lo com quem quiser, dê-me ao trabalho de o ler. Estes 5% quer dizer o quê? Não são 5%. Na realidade são 3,5% mais 1,5%. 3,5% mais 1,5%. 3,5% para a defesa e 1,5% para um programa chamado Programa de Resiliência. A defesa é o que todos nós sabemos. Pronto. Já agora. Como é que os países ganham dinheiro? É com guerras? Com a defesa? Não. Não. Os militares têm que treinar, têm que disparar. Isso é negócio da defesa. Os aviões têm que disparar armas para treinar em campos de tiro. Isso é negócio da defesa. Os navios têm que disparar. Isso é negócio da defesa. Enquanto assim for, é claro que sai do nosso bolso. É claro que não deveria sair. É claro que não deveria existir. É claro, é claro, é claro. Mas queremos fazer o quê? Mudar o mundo nós com teorias aqui a escrever no Facebook e nas redes sociais? Não, temos que nos adaptar. E adaptar são escolhas. E qual é a vossa escolha? Para mim a melhor escolha é os Estados Unidos. Porque eles são conscientes, não nos vão invadir e vão proteger-nos. Eu prefiro alguém que me proteja, caramba. Eu posso não gostar de um segurança que tenho na minha porta. Não tenho seguranças. Mas se ele me defender e eu lhe pagar para isso, o homem tem que estar à minha porta. Podem acordar um bocadinho ou não? Deixar-se de demagogias. É que as redes sociais criaram uma série de literados e de especialistas e de gente filosófica que anda no mundo da maionese. Escolham. Façam a vossa escolha. Façam a vossa escolha. Voltando aos 5% do PIB. 3,5% é para a defesa. Para a tal defesa que eu falei. Não tem de ser necessariamente uma guerra. Porque as Forças Armadas são sempre... É como... Sei lá. O material tem que ser... Ao fim de uns anos está descontinuado. Tem que ser novamente renovado. Isto é um negócio de defesa. E os Estados Unidos ganham dinheiro com isso. Ganham. E então? Qual é o problema? A Rússia também ganha com outros países aparelhados e coniventes com eles. Qual é o problema? Querem mudar o mundo. Eu também gostaria de mudar, mas não consigo. E entre o viver, qual é a vossa escolha? Eu prefiro esta. Não me levem a mal. Escolham vocês. É que a vida é feita de escolhas. Mas já agora, para desmontar estes 3,5%, estava aqui mais um vídeo, que até poderei falar sobre isso depois, que é um tema relevante. Estes 3,5%, 3,5% são defesa. 1,5% é resiliência. Esta resiliência, para mim, até é muito importante. Tem a ver com proteção civil, bombeiros, cibersegurança, informática, etc, etc. Ou seja, aquilo que os nossos governos não são capazes até de desenvolver, Trump, não foi Trump, porque o Trump não está sozinho, o Trump é aquilo que as pessoas dizem mal, o gabinete, do gabinete americano, do trabalho, até vem propor que o nosso governo comece a tomar atenção a coisas que até agora não tomava. Olha, por exemplo, pode haver aqui espaço para haver bombeiros profissionais em Portugal, exceto os chapadores, os outros todos, que já devia de haver há muito tempo. Já devia de haver há muito tempo. Bombeiros profissionais. Okay? Um exemplo. Okay? Portanto, e estes 5% não é para aplicar já de imediato. Se calhar até nem nunca será para aplicar. Estes 5% vão ser desmontados ao longo dos anos. Ano a ano vão-se vendo os orçamentos e ver se há qual é a possibilidade de qualquer país do seu contributo até atingir ou poder atingir esses 5%. Portanto, desconstruindo aqui a narrativa das televisões, isto está no memorando da NATO, daquilo que foi nos últimos dias, vou terminar aqui e dizendo que guerra e paz tanto faz. Espero ter contribuído um bocadinho para o vosso despertar, para algumas ideias, para ter ajudado. E, queridos amigos, ainda bem que a Rússia e os Estados Unidos são amigos. A China também, ainda vão tendo ali alguma colaboração, através da Rússia, que depois para os Estados Unidos. Ainda bem que Trump e Putin almoçam e tomam um pequeno almoço juntos e conversam ao telefone, porque é disto que o mundo é feito, de equilíbrios. Onde há respeito, há medo. E onde há medo, há ponderação. E onde há ponderação, certamente que há juízo. Eu fiz a minha escolha. Vocês façam a vossa. Agora, não podem querer sol na era e chuva no nabal. Não podem não querer muçulmanos em Portugal e depois defender regimes teocráticos. Para aqueles lados lá.
Um grande abraço a todos, muito boa noite.